Com muita honra, com muito orgulho, eu abro o programa com um bate-papo com um mestre gigantesco, né? Meu querido Telmo Amado, que hoje, quando a gente divulgou que ele estaria no programa, o pessoal já estava querendo saber se era presencial. Não, não é presencial. Nós estamos com o Telmo e, além do Telmo, o professor Dalvan Reinert também. É Reinert mesmo que pronuncia, professor? Isso. E os dois são professores da Universidade Federal de Santa Maria. E a gente vai falar sobre carbono, crédito de carbono, como é que. Vamos tentar entender um pouquinho mais disso aí, porque fica parecendo algo virtual, algo que não se toca. Professor, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde a todos os amigos que acompanham o Sucesso no Campo. Dizer que sempre é uma alegria estar em contato aí com os amigos de Goiás, do Centro-Oeste, agricultores do Brasil inteiro que acompanham esse trabalho tão dedicado seu, Fabélia. Junto com o professor Dalvan aí, a gente vai procurar informar os nossos agricultores, consultores, um pouco mais sobre quais são os fundamentos, os processos aí que o agricultor tem que estar atento, o gestor de propriedade, né, para ele se candidatar a esses créditos de carbono. Então, a gente fica muito feliz em ter essa oportunidade, Fabio. Professor Dalvan, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite, né? Um prazer, orgulho participar aí junto com o programa de sucesso. E também boa tarde a todos os que estão conosco na audiência e que depois também virem a escutar, é um prazer. Não estou tão associado ao pessoal dos agricultores em geral, como o professor Telmo, mas nós temos na nossa carreira aí sempre estado junto aí com o professor Telmo e também trabalhado ao longo das últimas décadas com manejo, recuperação dos solos, uso das terras, assim como na parte de ensino aí nos fundamentos da ciência do solo. É um prazer estar discutindo esse assunto, é algo que talvez não seja muito novo, né? Que se nós pegarmos lá a Convenção Quadro de 1992, do Rio de Janeiro, já falava nos créditos de carbono. E evoluiu lentamente até que nessa nossa última década aí nós tivemos assim muitos eventos climáticos extremos e que está nos acelerando todo esse processo aí que nós vamos ter que ter atitude. Os governos nacionais, mundiais, vão ter que ter atitude, trabalho conjunto, né? E nós, no campo, junto com os agricultores e os técnicos, também vão ter um papel fundamental aí nessa recomposição aí, né? Da qualidade dos solos e também de tentar amenizar as emissões que todo esse nosso progresso aí desde a Revolução Industrial causou, né? Bom, eu vou fazendo as perguntas aqui e vocês fiquem à vontade para responder, porque eu posso direcionar para um e o outro vai fazer melhor. Professor Telmo Amado ainda estava me falando sobre a questão de ter feito um pós-doutorado lá nos Estados Unidos e viu a aplicação muito bem feita do crédito de carbono, mas que depois isso aí também foi deixado de lado. E normalmente eu já escutei de alguns produtores justamente esse exemplo. Professor, a gente consegue fazer uma métrica para aplicar isso no Brasil? Então, exatamente, deixa eu contextualizar, né? Eu tive durante a minha carreira aí na universidade, a oportunidade de fazer um período sabático, né, que a gente chama de pós-doutorado, nos Estados Unidos e trabalhei exatamente com um diretor, né, professor Charles Rice, que era o diretor de um consórcio
que coordenava os créditos de carbono para agricultores de 4 estados americanos, né, naquela região mais central ali dos Estados Unidos, e o professor Reis está situado no estado do Kansas. E eu, assim, estudei bastante como que este mercado funcionava. Basicamente, era incentivar, né, a substituição do preparo convencional pelo sistema plantio direto, e, e se tinha práticas, né, de utilização de plantas de cobertura do solo associadas ao plantio direto, e isso, então, dava o direito do agricultor a inscrever um talhão da sua propriedade neste programa de crédito de carbono. O que aconteceu em um dado momento com esse consórcio, que funcionava muito bem, por sinal, porque ele era um consórcio que envolvia a iniciativa privada, representantes dos agricultores, as universidades, e todos tinham assim assento e a oportunidade de apresentar suas contribuições, né? Então, havia um marco regulatório, né, que eram as práticas que deveriam ser adotadas, e também havia um sistema de certificação, de verificar se aquelas práticas estavam sendo adotadas e qual era o que a gente chama a taxa de sequestro de carbono. E isso tinha que ser auditado por uma empresa idônea, né? E o que aconteceu é que, em um dado momento, o valor do crédito de carbono no mercado ele caiu muito, e o custo de você fazer essa aferição acabou inviabilizando o mercado, e o que chegava para o agricultor realmente foi, ficou muito pequeno, né? Então, ele foi descontinuado, esse mercado, e, e eu vou usar as palavras do professor Dalvan aqui, né? Ressurgiu o tema com muita força. O tema tem sido abordado assim com diferentes nomenclaturas, né? Algumas pessoas falam na descarbonização da agricultura, quer dizer, diminuir o consumo de combustíveis fósseis, que é a principal fonte de emissão de CO2 para a atmosfera, ou agricultura de baixo carbono, ou agricultura regenerativa. De toda forma, a origem disso é que a concentração de CO2 na atmosfera está muito alta, e nós estamos experimentando assim eventos extremos. E isso tem impactado muito a nossa agricultura agora mesmo, né, Fabélio? A gente está vivendo temperaturas, uma onda de calor aí sem precedentes na região central. Eu estava por aí nas últimas 2 semanas, dei uma girada no campo, por Goiás, Tocantins, Mato Grosso, e essa semana aqui eu participei em São Paulo de uma banca, né? E pude comprovar em loco que a onda de temperatura é absurda, e nós, associado a isso, tem um déficit hídrico prolongado, né? Então, isso aí na região da maior parte do Brasil. Aqui no sul, onde nós estamos, a gente está vivendo um período atípico, porque nós temos precipitações praticamente toda semana, volumes muito altos, tempestades que têm provocado destelhamentos, prejuízos às instalações dos agricultores e das cidades, enchentes. E, por outro lado, na agricultura aqui, nós praticamente tivemos nossa safra de trigo comprometida, e agora estamos com uma dificuldade muito grande de conseguir implantar a soja na janela ideal. Então, você veja que nós estávamos comentando, né? Todo o Brasil está sendo impactado, o Brasil agrícola está sendo impactado por esses eventos extremos que o professor Dalvan mencionou, Fabé. Professor, só para
porque eu acho que hoje não vai dar tempo para a gente mostrar aqui no programa, nós temos aqui hoje incêndio no Pantanal, está um horror, está assustador, desde ontem assim, queimando tudo em várias regiões do Pantanal. Nós temos Tangará da Serra, com escaldadura, que aparentemente a soja não vai sobreviver, já está aquela soja que não vai fechar linha, já florescendo. O Laércio Della Vecchia enviou ele visitando a lavoura de guarda-chuva e capa de chuva, e já com canivetinho, lavoura que não vai fechar linha. E ainda, então é isso, né? Fogo, seca e excesso de chuva. É incrível. Eu tive essa oportunidade com um amigo que eu quero mandar um abraço para ele, Rodrigo Buffon, e a gente acabou visitando uma série de propriedades, sabe, utilizando um avião particular. E a gente pôde notar na atmosfera a quantidade de fumaça que tinha, era um absurdo, né? Eu fiquei assim impressionado. E eu separei uns dados aqui de um colega, o professor Streck. Nós temos uma equipe aqui na Universidade de Santa Maria que trabalha muito bem com modelagem. E eu separei uns dados aqui para a gente falar sobre isso, Fabélia, mais do ponto de vista assim, acadêmico, né? Esse trabalho que o professor Streck realizou com seus colaboradores determinou que se a temperatura aumentasse 1 grau centígrado, todo o efeito esse de fertilizante, concentração de CO2 na atmosfera, que poderia gerar um aumento da fotossíntese, ele já ficaria comprometido. E que um aumento de 3 a 5 graus centígrados na temperatura provocaria uma redução de 30 a 16% com precipitação, né? E sem precipitação, que é o que nós estamos vivendo, então o efeito na planta é terrível. Embora, veja que nesse estudo, e eu quero falar para os meus amigos agricultores, que nesse estudo, comparando diferentes culturas, a soja foi a cultura que mais resistiu ao aumento de temperatura. Com 6 graus centígrados, ela foi diz assim, a temperatura que ela começou a apresentar perda de produtividade. Mas lembre-se que esse estudo foi com umidade disponível. Agora nós estamos com uma situação de seca e temperaturas no solo, aí, medida por vários colegas, e eu mesmo estava junto no campo, temperaturas de 51 graus centígrados, Fabio. Então, isso aí tem sido assim, um desafio para todos os agricultores, para nós, agrônomos, consultores, porque ninguém consegue prever exatamente qual é o impacto desse déficit hídrico prolongado que nós estamos tendo. Aí nós estamos já há 2 para 3 semanas com essa situação, e a gente sabe que a soja tolera, que ela tem capacidade de recuperação, mas como você falou, né? Nós não conseguimos nem fechar a linha, e a temperatura da superfície dos solos, esses solos mais arenosos, solos com cascalho, essa temperatura está absurdamente alta. Quem conseguiu formar uma palhada, e aí com braquiária, etc., essa temperatura, professor Galvão, eu sei que o senhor estudou bastante isso, a gente tem, eu estava a campo, 15 graus a menos na camada superficial. Então, isso aí pode fazer toda a diferença num ano como esse, mas, infelizmente, nós ainda estamos aí com muita área de abertura que não teve uma cobertura do solo adequada pelas operações de incorporação de calcário, e muitas áreas que têm cascalho, né? Então, em cima desse cascalho aí, a temperatura vai altíssima, Fabé. Professor Dalvan, nós temos nestas questões aí, como que eu vou conseguir fazer uma análise de crédito de carbono, fazer um compromisso
Se eu tenho uma área que era ali uma área degradada de pastagem e eu tenho uma outra área que já vem sendo corrigida há anos a fio para o uso adequado. Perfeito. Esse, Dalvan? acho que pode falar, então, se Não, quiseres. não, por favor, Ah, contribua que aí tá. Não, tranquilo. Não, é que foi falado, né, inicialmente nessa parte que o comércio do crédito de carbono estava muito virtual, mas em função de todas essas situações aí que o Theo muito bem e vocês levantaram, né, está surgindo forte. E no Brasil já passou no Senado, nós temos uma lei aí já está regulando, tentando regular esse comércio na parte pública, mas o mercado voluntário ele está bastante ativo, né? E nós tivemos aí com o Thelma, até foi o coordenador técnico da Pessoa América, em Não Me Toque, um evento, né, de agricultura de precisão, mas está conectado também, né, muito conectado, na realidade, às certificações de crédito de carbono. Então, é um mercado que está forte. Só para ter uma ideia, há um registro agora de 2022 de um mercado de 100 bilhões de dólares no mundo todo. Não é fraco, mas está chegando forte também no Brasil, que é através do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, né? Está sendo regulado por essa lei, mas o mercado voluntário também está vindo forte, né? Então, como é que funciona, mais ou menos, né? O que foi apresentado para nós lá na PSU pelo Bruno Basso, que é um professor da Michigan State University, e ele tem uma empresa de certificação de carbono. Então, os produtores, né, eles têm as suas áreas, se comprometem com práticas regenerativas, as empresas, elas medem esse tempo inicial da situação que está, e depois os créditos de carbono vão ser avaliados em função da evolução, e a própria empresa trabalha nesse contexto. Só para ter uma ideia, né, para os colegas que estão, os agricultores que estão e amigos que estão escutando, né, o agricultor americano no mercado voluntário ele está recebendo 75, não está sendo avaliado o crédito de carbono em $75 por tonelada por hectare. O produtor recebe 70% desse valor. E 15% fica para certificador e 15% para quem vai fazer toda a parte de recomendação. Então já é um mercado que já está bem pujante aí na Europa também, né? Você tem os Professor, créditos, e tudo medido de tonelada equivalente aí, né? Sim? o nosso tempo aqui já estourou. Eu quero voltar a falar, tanto com você, Dalvan, quanto com o Telmo. E daí eu vou ter uma conversa hoje mais tarde com vocês, para a gente dar um jeitinho para trazer mais informações para o telespectador, porque é um assunto que rende muito. É como o Telmo tinha falado comigo aqui ainda fora do ar. É do lado tributário, tem muita coisa para a gente tratar sobre crédito de carbono. Mas aí a gente vai ser obrigado a encerrar o nosso bate-papo aqui por hoje. Muito obrigada, professor Dalvan. Muito obrigado, é um prazer. Conte conosco sempre. É Telmo, um isso aí, abraço. Fabiana. Um E abraço e para os nossos produtores, né? Acho que assim todo o trabalho está em criar uma fonte de receita para o agricultor. Hoje essa fonte, como muito bem colocada pelo Dalvan aí, nos Estados Unidos fica em torno de 1 a 2 sacos de soja, que seria assim o número que os americanos têm trabalhado. Mas a outra questão, né, Fabélia, que você trabalha muito bem, é o reconhecimento da qualidade da agricultura brasileira e dos agricultores que praticam. Então, é muito importante também a gente ter dizer assim, uma forma de provar para o mercado, para os compradores, de que nós estamos adotando boas práticas de manejo e estamos ajudando a sociedade a enfrentar esse desafio de eventos extremos aos quais nós estamos submetidos. Fico à disposição, Fabélia, é sempre uma alegria, e o agro sempre enfrenta desafios, né? E nós estamos num momento aí de grande desafio, né? Então,
minha solidariedade a todos os produtores que estão neste momento aí muito preocupados com a implantação e com a condição da sua lavoura.